participação, Guilherme. Muito obrigado, Enzo. A gente agora fala sobre a situação da fome aqui no Brasil, né? O número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou nesses 2 anos de pandemia, segundo dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse inquérito foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensa. Sobre este problema, nós conversamos agora com a secretária de Assistência Social de Campinas, Wanda Cleia Moura, que está aqui conosco no estúdio. Muito boa tarde, secretária. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Secretária, primeiramente, falando sobre esses dados nacionais, o país soma atualmente cerca de 33 milhões de pessoas sem ter acesso, que tem algum grau de dificuldade para se alimentar, né? Que há uma divisão, né, dessa intensidade. Quase o dobro do contingente que era estipulado antes da pandemia, ali no início de 2020. Aqui em Campinas, a gente também pôde observar um crescimento desde o início da pandemia. Muito mais gente procurou por ajuda da secretaria, né, de outras ONGs, enfim, no geral. Houve uma procura muito maior desde o início da pandemia, né? Nós podemos verificar esse aumento principalmente no cadastro único, que é onde nós temos as famílias cadastradas que buscam algum tipo de auxílio nessa questão, principalmente financeira. Então, nós tivemos um aumento hoje, o município conta com 107 mil famílias cadastradas no cadastro único. Dessas, há as divisões de renda, então tem aquelas que estão em extrema pobreza, aquelas que estão em pobreza e aquelas em baixa renda. E nós temos percebido um aumento de pessoas em situação de extrema pobreza e de baixa renda. Em alguns meses que a gente faz a atualização cadastral, percebemos que há uma diminuição. E a gente, segundo esse levantamento, né, o país como um todo regrediu a um patamar similar ao da década de 90, né? Na questão da fome, tinha tido uma evolução nas últimas décadas, agora regrediu. E o quanto isso é preocupante, né, para vocês que lidam diretamente com esse problema, e quanto tempo será que a gente pode levar para recuperar o patamar que a gente tinha antes da pandemia? De fato, o que nós temos percebido é que famílias que outrora não precisavam de uma cesta básica, de um alimento, agora precisam ou passaram a precisar. A pandemia afetou a todos, mas aqueles que eram mais vulneráveis foram os mais afetados. Primeiro foram aqueles que perderam os empregos que a gente fala informais, foram os primeiros a perder, e aí a renda caiu. Temos famílias que perderam o seu provedor devido ao Covid. Então, infelizmente, nós temos visto isso, e a despeito de tudo isso, o que nós temos proposto é essa união do poder público com a sociedade civil para a gente ter ações efetivas que vão ao encontro dessas famílias para atender. Campinas é um grande polo, a gente vê, tem o índice, segundo o IBGE, muito bom aqui do município, mas infelizmente temos sim, isso é uma realidade que se mostra, de famílias cadastradas que precisam de algum tipo de benefício de transferência de renda. E a gente estava falando, a senhora citou agora há pouco essa questão das divisões, né? Essa pesquisa que a gente está citando, utilizou a escala brasileira de insegurança alimentar, EBIA, que é a mesma utilizada pelo IBGE, para mapear a fome no país. Tem graus de insegurança alimentar leve, moderada e grave dentro dessa escala aqui. Então, pelo que a senhora está dizendo aqui, a gente está tendo uma mudança para piora no caso de algumas famílias, né? Nós temos essas três escalas, realmente tem famílias que se enquadram. Quando a gente fala da leve, é aquela família que tem o que comer, mas tem aquela preocupação, será que amanhã eu vou ter tudo? Quando a gente fala da moderada, é quando os adultos têm que se preocupar em dividir os alimentos. E aí a grave é quando há falta de alimento, ou quando a preocupação é como dividir esses alimentos entre as crianças. Infelizmente, nós temos todos esses casos, existe a insegurança em todos os graus, e para cada uma delas tem que ter uma atuação específica, e o poder público é desafiador porque nós temos que atender essas famílias de forma emergencial, ali pontual e emergencial, mas temos buscado também a questão da emancipação, para que essa pessoa não fique dependente apenas de um benefício de transferência de renda ou de um atendimento pontual. Por isso é muito importante que esteja unido a assistência social, como por exemplo com trabalho e renda, que a gente possa proporcionar para que essa família não fique sempre dependente de uma transferência de renda ou de algum benefício assistencial. E uma outra questão que está sendo, inclusive vai ser votada na Câmara hoje, é a prorrogação do cartão Nutrir, né? A secretária teve uma expansão durante a pandemia até para ajudar a sanar ou amenizar pelo menos esse problema que a pandemia agravou bastante aqui na cidade. Enfim, deve haver
O fim, né, do decreto de pandemia acabou atrapalhando, mas agora deve haver esse ajuste e deve continuar quem está sendo assistido. Né? O cartão Nutri é um dos benefícios, é uma das ações que nós temos do enfrentamento à insegurança alimentar. Então, ele vinha atendendo até 6 mil famílias, porém, na pandemia, vislumbrando que havia esse aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade, esse número foi ampliado até 26 mil. E essa ampliação, ela decorre de uma lei que autorizou que, enquanto existisse o estado de pandemia, poderia ser ampliado para esse número. Então, quando caiu o decreto em todo o país, deixou de existir esse estado de pandemia, nós tivemos que propor essa alteração da lei para que essa quantidade continuasse sendo atendida. E aí foi enviado para a Câmara, apesar de ser de iniciativa do prefeito. Eu tenho certeza que todos os legisladores que ali estão sensíveis, e eles têm a base, têm visitado os territórios e percebem o quanto é importante esse programa. Então tenho certeza que nós seremos bem-sucedidos na aprovação hoje. E em relação a toda essa temática da fome aqui no país e na cidade, qual o perfil que vocês percebem desses moradores? São famílias? São mais pessoas em situação de rua? Qual o perfil principal assim, da maioria ou do maior grupo que depende dessa assistência da Secretaria e de outras ONGs? Como nós temos os níveis de insegurança, então nós temos em todas as faixas, temos famílias que têm necessidade, assim como temos pessoas em situação de rua que também estão em situação de segurança alimentar. Por isso que nós temos várias ações. Então, quando a gente fala de família, nós temos o cartão Nutri, que busca fazer esse atendimento, temos os CRAS que atendem e fazem o encaminhamento para que a pessoa receba os benefícios, Auxílio Brasil, benefício de prestação continuada, até os benefícios do Estado, Vale Gás, entre outros. Para as pessoas em situação de rua, além desse atendimento que também é feito no Centro Pop, nós temos a distribuição de refeição. E nós vimos uma ampliação do número de refeição que a prefeitura fornece todos os dias. Então, nós temos, para essa pessoa em situação de rua, ela tem acesso ao Bom Prato, então ela tem o almoço, mas à noite, todos os dias, nós distribuímos cerca de 300 a 350 refeições para essa população em situação de rua. Antes da pandemia, era algo em torno de 200 refeições. E elas atendem não só pessoas em situação de rua, mas nós temos muitos idosos que moram em pensões, moram ali na região, no entorno do nosso local de distribuição, que também utilizam dessas refeições. E só para finalizar, secretária, falando sobre um outro tema, a gente tem uma previsão de frio, de chuva nos próximos dias, né? Aí vocês fazem uma preparação mais diferenciada nos centros de acolhimento. O que está previsto aí para os próximos dias? Nós estamos atentos, junto com a Defesa Civil, olhando isso. Então, nós temos a Operação Inverno, em que nós fazemos várias atuações para essas pessoas em situação de rua e aquelas em situação de vulnerabilidade. Em situação de vulnerabilidade, quer dizer que a família minimamente tem um local para morar, mas todas as condições que ela tem, talvez não a abriguem do frio. Então, nós tivemos uma doação significativa da sociedade com relação de cobertores, foram feitas entregas, e para a população em situação de rua em específico, além de toda a política pública de assistência a ela, com alimentação, com encaminhamentos psicólogo e assistência social, nós temos também a questão de ofertas de abrigo. Então, nós temos o abrigo municipal, que hoje tem 120 vagas, abrimos mais um, que é ali, emergencial, na Casa da Cidadania, com até 80 vagas, e temos tido entidades parceiras que também estão fazendo esse abrigamento. Então, nós temos hoje cadastradas 3 entidades que ofertaram o seu espaço, nós fornecemos o cobertor e o colchão, e ali ela faz a assistência dessa população. Tá certo, então muito obrigado à secretária de Assistência Social aqui de Campinas, Wandecleia Moro. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, uma boa quarta-feira e bom resto de semana. Obrigada, é sempre um prazer estar com vocês. 3h55. Estúdio CBN.